Auf Brasiliens grünen Auen, nah bei Curitiba liegt gar herrlich anzuschauen, unsere Siedlung Wittmersum. Ich heiße Melita Legin Kliever-Nickel. Geboren bin ich in Russland, in Sibirien. Nasci em 1919, 16 de novembro, na Rússia. Eu sou Margarida Enstuivs, nasci na Ucrânia, na Rússia. E vim com 6 anos de idade para o Brasil. Migrei para o Brasil em 29, 30. Estou com 86 anos. Eu nasci em Santa Catarina no dia 20 de abril de 1933. Meu nome é Ellen Christine Heinrichs. Eu tenho 28 anos. Morei sempre em Vitomarçu. Os menonitas, eles são um grupo étnico-religioso que vem se compondo durante muitos séculos. A origem foi lá em 1525, mais ou menos 1525. Migraram de diversos países e continuaram mantendo traços étnicos muito fortes, e a própria religião teve uma influência muito grande também. Então, considera-se que é um grupo étnico-religioso sem um país próprio, mas que aparece em muitos países no mundo todo. Olha, ele é um termo religioso, porque é uma referência ao líder, né, desse grupo religioso, Menno Simons, né, que é um teólogo holandês, né. Agora, ele se desenvolveu praticamente como uma cultura. Então você vai ver em todos os países do mundo onde tem comunidades menonitas, você tem um forte cooperativismo, né. É uma incidência da religião na forma como aquele grupo social se organiza. Os menonitas sempre vão optar por colônias fechadas. Quem é o alemão russo? São alemães que já lá no século XVII, por aí, migraram para a Rússia, com todo o contexto da Revolução Russa não tinham mais lugar, aí migram para algum lugar da América Latina. Então, muitos desses são realmente alemães que nasceram na Rússia. Mas por esse vínculo de sangue continuam sendo alemães. Alemães russos, né, tiveram essa experiência trágica de perder a terra e assim por diante, né, ou por uma simples questão ideológica, porque a igreja tradicionalmente ela era antissocialista, né, porque o socialismo era antirreligioso. Fecharam as nossas escolas, fecharam as igrejas, confiscaram tudo e assim começou. Então Stalin disse assim, e todos esses que estiveram em Moscou naquele tempo eram 15 mil, agora nós vamos deportar para campo de concentração. Em 1929, também meu avô também era pastor e já estava na lista preta também. A polícia podia pegar ele cada dia, né? Não sabia o dia. Daí eles se prontaram para sair da Rússia legalmente.
Todos que queriam deixar o país tinham que ter uma licença de sair. No começo, quem queria sair, saiu. Eu saí da Rússia com 5 anos e meio. Nós saímos fugindo da noite, porque era o comunismo, né? E um ex-empregado do meu pai, ele veio avisar que o meu pai, eles iam matar ou senão mandar para a Sibéria. Então, nós ligeiro fugimos da noite. Was wir hatten, Nähmaschine und Betten und Geschirr, was wir da hatten, das blieb stehen. Wir haben keinem was gesagt, dass wir wegfuhren, wo wir hinfuhren. E lá estavam muito bem, vamos, situados economicamente. Mas quando não tinham mais possibilidade de sua existência na União Soviética, eles procuraram um outro país que lhes desse as condições de vida, a condição de liberdade, a condição de pensamento, de escola, de religião, de língua. O fato deles serem perseguidos ou expulsos, se revela que eles não eram desejados no seu país de origem. E por que eles não eram desejados no seu país de origem? Exatamente porque eles, de alguma maneira, lutavam pela preservação de sua identidade lá. Ou seja, negavam-se a ser absorvidos por um novo processo cultural que estava em jogo. Então a gente pode relacionar aí não só a questão da religião, né, mas também é uma questão política, né? Eles, na verdade, na Rússia eles eram pequenos e médios fazendeiros, eram um entrave para a política russa, soviética, né? Digamos, a transformar o confisco das terras para o Estado, né? A nacionalização das terras. Isso que aconteceu no final dos anos 20 na Rússia. Esses menonitas primeiro procuram refúgio na Alemanha, né? Que faz um pouquinho um jogo assim para recebê-los, acaba recebendo eles, e só que ela não pode ficar com esses menonitas, né? Então o próprio governo alemão acaba, na verdade, localizando países que possam recebê-los, né? E daí mais uma vez o Canadá acaba se prontificando, mais o Brasil e o Paraguai. E meus pais optaram pelo Brasil. Em 1930, na primeira leva com o primeiro navio que levou estes imigrantes, meus pais e sua família fez parte. No Brasil foram recebidos muito bem, claro, como imigrantes, mas se sentiram bem, porque era um país livre, onde eles poderiam manter a sua religiosidade, manter-se em comunidade, um tanto isolada, na época isso era bastante importante ainda. A nova terra surge para eles como a possibilidade de preservar essa identidade, né? De reproduzi-la. Essa terra aqui no Brasil, a Alemanha e a Cruz Vermelha compraram já antes. E daí quando nós chegamos, eles tinham que ver o número e a pessoa, tal pedaço você vai receber, outro resto. Era tudo numerado. Dann haben wir da Ebbe gepflanzt und immer so mit dem Wald geschaut und dann mit der Hacke immer Mais gepflanzt wird. Ebbe gepflanzt und konnten dann ein bisschen Ebbe verkaufen. Und so haben wir dann da gelebt. Sind nicht einmal reich geworden, aber wir haben auch nicht brauchen Hunger. Pois aos menonitas principal, primeiro tem que ser escola, estudo, educação. Já
primeiros meses foram construídas uma escola para as crianças. Sobretudo, eu sempre digo, foram 3 alicerces, colunas fundamentais que seguraram a nossa comunidade naquelas selvas. Era a união, trabalhar juntos. Era cooperação, cooperativa. Era a fé em Deus, era a Bíblia. E, sobretudo, uma terceira coluna, isso era a cultura. Você não pode acreditar, mas é verdade. Depois de 2 anos naquela selva, já estavam funcionando 6 escolas primárias. A religião, ela funciona como um elemento importante para a manutenção do próprio grupo, para a manutenção da solidariedade do grupo, né? E dá ao grupo, através de suas práticas e dos seus rituais, elementos para uma identificação comum e que, portanto, vão marcar a identidade do grupo, tanto para ele em si como para os outros grupos no seu entorno. Esse fato de se fechar é um mecanismo de proteção. Quer dizer, são grupos que são perseguidos, são minoritários, né, e se sentem minoritários em uma sociedade envolvente, né? Então, se fechar, ele é um mecanismo de proteção para poder sobreviver. A experiência deles na selva de Santa Catarina, né, na Serra, foi chocante, mas ao mesmo tempo eles apreciaram muito, né? É uma coisa, é um aprendizado que você faz com o diferente, né? Que você é forçado a ter contato com esse diferente, né? E eles foram se adaptando de alguma forma, né? Das Dorf war ja ganz deutsch und Brasilianer kann mir kommen. Quando eles chegaram ao Brasil, 8 anos depois aconteceram as leis de nacionalização, né, em 38, e daí, primeira coisa, com relação à escola, né, todo o currículo tinha que ser em português. Né? E nos primeiros anos, a partir de depois da Segunda Guerra Mundial, o alemão nem podia ser ensinado como língua estrangeira, né? Então essa foi uma questão de adaptação meio à força. Que o Getúlio Vargas, até um certo ponto, simpatizava com o Hitler e Mussolini, né? Quando ele aderiu aos Estados Unidos, ele impôs aí tudo que era língua estrangeira acabou sendo vista com suspeita, né? Isso realmente é um certo trauma, né, que tem, que eu acho que é também um certo parto dolorido para também as pessoas se darem conta, olha, nós vivemos no Brasil. E precisamos viver aqui e assim por diante. Significa também aprender o idioma desse país. Sollte kein Deutsch, sollte mehr Hochdeutsch, Hochdeutsch sprach, ja. Der fiel rein, aber Plattdeutsch verstanden sie nicht. Plattdeutsch konnten wir sprechen, aber Hochdeutsch durften wir nicht sprechen. Nós falamos o dialeto Plattdeutsch, sabe? Então, isso aqui é muito parecido com o holandês, né? Então, um dia perguntaram, quando vocês dizem que não é alemão, como é que se chama uma vaca, então? Diz ne Tschlemp. Tschlemp é gíria. Não, então não é. E um cavalo? Cavalo, das no Schrug e não Pferd. Ah, então pode ficar, tá bom. Chegamos a ter culto em Plattdeutsch. Aqui no começo. Também. Hein? Os cantos do coral também. Também. Eu tenho um livro ainda cheio. Tudo em Plattdeutsch. Em Plattdeutsch. Aí acabou.